Bom, gente, vamos começando então a nossa aula de número 5 do conteúdo de funções. Hoje a gente vai trabalhar então a função composta. Lembrando, se tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem para o endereço que está aí na tela, eu respondo vocês o mais rápido possível. Bom, dada uma função f que vai de A em B e uma função g que vai de B em C, a função composta da g com a f, ela vai ser representada por GOF, ou G bola F, assim como aparece aqui. Além disso, a gente pode também representar essa função GOF, né, ela é a mesma coisa que G e dentro da G a F, que é G composta com F, então. A de fora composta com a de dentro, certo? Já a função F composta com G, então, a gente vai representar por F bola G, ou FOG, né, como queiram chamar. E aí, então, podemos representar também desta maneira aqui, F composta com G. A G, então, dentro da F. Então, G composta com F, a F está dentro da função G. F composta com G, a G, então, está dentro da função F. Nas funções compostas, as operações entre as funções, elas não são comutativas, ou seja, a função f composta com a g, ela é diferente da g composta com f. O resultado vai dar uma coisa diferente. Pode acabar até dando igual, mas raramente isso acontece. Comutatividade, a gente pode pensar na multiplicação lá. Você tem o produto entre o 2 vezes o 3, a multiplicação do 2 com 3, dá 6. Se a gente inverter a ordem, né, 3 vezes 2, também vai dar 6. Ela é uma operação comutativa, a multiplicação. Tá? Já com funções, né, a f composta com g e a g composta com f não é comutativa, então. Bem, gente? Não vai dar o mesmo resultado. Vamos a um exemplo aqui para a gente demonstrar isso. Então, determine a g composta com f e f composta com g das seguintes funções. F de x é 2x mais 2 e a g de x é 5x. Está aqui nossas duas funções, função f e função g. Então, determinando primeiro a g composta com f, então a f está dentro da g, né? A g é a função mais externa, a g está sendo composta com a f. Né? Então, o que aparece dentro do parênteses aqui? Toda a f, né? A gente tem a função g composta com a f. Então, dentro do parênteses, a gente tem toda a f. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai botar aqui neste lugar aqui onde está f de x, a gente vai botar toda a função f de x. Está aqui, ó. 2x mais 2. Coloquei dentro do parênteses, então, toda a minha função f de x. Agora, na minha função g, que é a minha função de fora, lá onde aparece o x, lá nela, né, na função g, onde aparece o x, que é aqui, ó, 5 vezes x, então eu vou botar tudo que tem dentro do parênteses. Então eu vou botar 5 vezes o 2x mais 2. Estou colocando toda a minha função f no lugar do meu x aqui, ó, na minha função g. Estou compondo as duas. Efetuando então aqui o produto, resolvendo, né, 5 vezes o 2x vai dar 10x. E 5 vezes o mais 2 dá 10. Eu tenho que multiplicar o 5 por tudo que tem dentro do parênteses aqui. É a associatividade, né? O chuveirinho que a gente chama. E aí esse aqui é o resultado. Essa é a minha função g composta com f. Tá? 10x mais 10. Já fazendo a minha função f composta com a g, então agora a função que está dentro aqui é a g, a f é a função mais externa, a função de fora, é a função que eu estou compondo então é a f com a g. A g fica dentro da f então. Então aqui no lugar onde eu estou colocando o g de x, ó, onde aparece g de x aqui dentro do parênteses, eu vou colocar toda a minha função g de x, que é 5x. Está aqui, ó. Então vamos fazer isso. Então vai ser a f do 5x. Agora lá na minha função f, então, a função que a gente está trabalhando aqui é a f, né? Lá na minha função f, essa aqui, ó, 2x mais 2, onde apareceu o x, eu tenho que colocar tudo isso que está aqui dentro. Então, a gente tem 2 vezes, que a nossa função é 2 vezes x, né? Então, vai ser 2 vezes o 5x. Coloquei toda a parte aqui dentro do parênteses, toda a minha função g no lugar do x. E o mais 2 que a gente tem lá, tem que aparecer aqui também, não pode sumir nada. Tá? Somente substituir no lugar do x, botei toda a minha função g. Agora, fazendo o produto aqui do 2 vezes o 5x, né? O 2 está multiplicando o que tem dentro do parênteses. 2 vezes 5x dá 10x. E ainda tem o mais 2 aqui para a gente colocar aqui. Então, tá feito. Agora não tem mais o que resolver aqui. Ó. 10x mais 2.
Então, este é o resultado da f composta com a g. Tá? Então, notem que g composta com f deu como resultado 10x mais 10. E f composta com g deu como resultado 10x mais 2. Então, uma diferente da outra, né? F composta com g diferente de g composta com f. Está provando que nem sempre elas vão ser iguais, tá? A gente não pode assumir isso. Não pode dizer, f composta com g, já descobri aqui, a g composta com f vai ser a mesma coisa. Não, dá coisa diferente, tá? Além disso, gente, além de representarmos uma função f de x composta com uma função g de x por essas duas maneiras que a gente já viu aqui, ó, f da g de x, então, né, porque a f composta com g, então a g está dentro da f, ou f bola g, como a gente viu, as duas representações, a gente também pode representar desta forma, f bola g de x. Tá? Só acrescenta um x aqui no final, entre parênteses. Tá? Bom, para trabalhar um pouco isso, então, mais um pouquinho sobre as funções compostas, e agora também com aquela parte da f da g de x, ó, aquela outra maneira de representar, só que agora é f da g de 1. A gente vai trabalhar essas três maneiras aqui. Vamos ver como é que funciona esse exemplo, então. Vamos ver a resolução deles. Primeiro pela letra A, então, f bola g de x, então f composta com g aplicada em x, né? A gente pode escrever isso aqui como f da g de x, então, dessa forma. O g dentro da f, né? Estou compondo a f com a g, então o g fica dentro da f. No lugar onde aparece, então, aqui o g de x, a gente vai colocar x menos 1, porque é toda a minha função g, ó. No lugar da g de x aqui, dentro do parênteses, coloquei toda a função g de x. Está aqui, ó, x menos 1. Coloquei toda ela aqui dentro. Agora, lá na minha função f, a função que a gente está analisando aqui é a f, né? Aqui a gente tinha f de x, era esse valor. Agora a f de x menos 1, no lugar do x ali, então, ó, eu vou colocar x menos 1. Então vamos lá, repete-se o 2, né? O 2 que está lá, repete-se. E no lugar do x, coloco o x menos 1, esse aqui, dessa forma. Só que lá na função f a gente ainda tem o menos 3 e a gente tem que colocar ele aqui também. Então, menos 3. Agora a gente faz a associatividade, então aqui 2 vezes o x e 2 vezes o menos 1, dessa maneira. Nossa f da g de x, então, vai ser 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes menos 1, que dá menos 2. E o menos 3 que está ali, a gente não pode perder ele, né? Temos que repetir ele aqui. Agora, a operação que a gente pode fazer aqui, para terminar, então, é juntar, né? Unir esses dois termos aqui, esses dois números reais, menos 2 com menos 3, e isso vai dar menos 5. Então, 2x menos 5 é a nossa função f composta com g. Tá? Esse é o resultado, gente. Agora vamos fazer então a g composta com f, que é a nossa opção B, nossa alternativa B. Então, a g composta com f, agora então a função f que vai estar dentro da g. Nossa função que a gente vai trabalhar externamente é a g. Então, se a nossa função f está aqui dentro do parênteses, então vamos escrever a nossa função f, que é 2x menos 3, toda ela dentro do parênteses, dessa maneira. Ó. G da f de x, então, vai ser a g da f de x. Ó. Essa aqui é a nossa f de x. Escrevi toda ela aqui dentro do parênteses. Então, como eu preciso substituir no lugar do x lá na minha função g, que a gente está analisando, a gente tem que substituir todo esse valor que está aqui. Então, a gente vai fazer isso. Ó. Aqui era x menos 1, então no lugar do x eu coloquei 2x menos 3, todo o valor que está aqui dentro. E agora eu coloco o menos 1 que está lá. Ó. Não posso perder nada, né? Então, esse aqui é o nosso x lá da nossa função g, né? Só que como a gente está compondo ela com a f, agora, no lugar do x, a gente tem que colocar todo 2x menos 3 aqui. Ó. A gente pode eliminar os parênteses, então, aqui, ó, porque não tem produto nenhum, só eliminamos os parênteses. E aí fica, então, 2x menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 a gente pode operar, isso vai dar menos 4, então 2x menos 4 é a nossa g composta com a f. Tá? Agora, a nossa última alternativa, a alternativa C, a gente tem aqui a f composta com g aplicada em 1. f da g de 1. f composta com g de 1. Gente, nessa alternativa, o objetivo é, então, calcular a função f composta com g
aplicada a um determinado valor, aplicada no 1, aplicada ao valor 1. Para isso, né, gente, basta a gente substituir o valor que está informado aqui, ó, esse valor de 1, né, lá no lugar do x, na nossa função f, que foi composta com g, que a gente já calculou na alternativa A. A gente calculou a f composta com g. No lugar do x lá daquela função, né, a gente vai botar este valorzinho aqui que foi dado. Aplicar aquela função ao valor 1, ou aplicar o valor 1 àquela função. Então, a função que a gente já calculou na alternativa A, da f composta com g, era 2x menos 5. Essa é a nossa função f composta com g de x. Agora, no lugar do x, a gente vai aplicar o 1. A gente tem aqui o 1, f da g de 1, né? F da g de x é 2x menos 5. F da g de 1 é 2 vezes o 1 menos 5. No lugar do x, estou trocando por 1. Assim como está aqui. Ó. No lugar do x apareceu o 1. Então, aqui no lugar do x da função, a gente vai colocar o 1. E aí vai resolver isso aqui. Então, 2 vezes 1 é 2, menos 5 dá menos 3. Mais 2, menos 5 dá menos 3. Essa, então, é a resposta da nossa função f composta com g aplicada em 1. Então, gente, quando a gente vai calcular uma função composta com outra, né, f composta com g ou g composta com f, o resultado também vai ser uma função, que foi o que a gente encontrou lá. Quando a gente calculou a f com g, a gente encontrou essa função aqui. Quando a gente calculou a g com a f, a gente encontrou a função 2x menos 4. Mas agora, quando a gente calcula uma função aplicada a um determinado valor, tá, o resultado simplesmente vai ser um número, que foi esse último caso aqui. Ó. A gente calculou uma função aqui, uma função que a gente tinha composto ela, né, aplicada a um valor de 1. Então, o resultado é um número, ó, é simplesmente um número. Quando a gente calculou uma função composta com outra, a gente chegou numa função também, que tinha um x ali. Quando a gente calculou ela aplicada a um valor, o resultado foi um número. Então, tem que prestar atenção nisso aí, tá, gente? Quando vocês forem calcular uma função aplicada a um determinado valor, o resultado vai ser um número. Bem? Bom, gente, vai ficar aqui alguns exercícios. A gente tem aqui, então, esses exercícios eles estão lá na apostila. A gente tem o exercício 10, o exercício 11 e o exercício 12 lá da nossa apostila, tá? Então, esses exercícios estão lá, vocês não precisam pegar ele por aqui se não quiserem, podem ir lá na apostila e buscar eles. E aí resolvam eles. Tendo dúvidas aí, mandem um e-mail que eu ajudo vocês. O e-mail estava no início da nossa videoaula e vocês têm também lá no material, lá no site da escola. Bom, gente, então, por hoje era isso, né, gente? Na próxima aula a gente vai ver função inversa, né? Não percam a próxima aula, função inversa. Então, até a próxima videoaula. Bons estudos a todos aí. E aguardo vocês, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.